A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 8, versículo 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9, nós estamos escutando o capítulo 8, de São Lucas. Quando a gente iniciou, Jesus contou a parábola, foi sábado agora passado, a parábola do semeador. Só para retomar um pouco, justamente saiu o semeador lançando a semente, e enquanto semeava, essa semente caiu em diversos tipos de terreno, mas o efeito foi catastrófico, porque na beira do caminho os pássaros comeram, os espinhos sufocaram, com pedregulho brotou, mas secou logo. Mas a semente que caiu em terra boa ainda produziu frutos, 30, 60 por 1. Pois bem, agora Jesus aproveita, continuando o seu discurso sobre o reino de Deus, que ninguém acende uma lâmpada para depois cobrir com a vasilha, mas ninguém coloca a lâmpada debaixo da mesa, mas em cima do candelabro, para que brilhe a luz para todos que estão em casa. Ninguém deve esconder a sua luz, os seus dons, os seus talentos, a sua maneira de ser. E por isso, quem ama a palavra deve tornar-se como a lâmpada que é colocada no alto e que espalha sua luz, dissipando toda a treva que deseja ferir a vida. E é justamente isso que nós queríamos chamar a atenção. Estamos no mês da Bíblia, e este mês tem uma mensagem tirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Aliás, o livro da Bíblia que foi escolhido foi a carta aos Gálatas, com esse tema: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então nós temos que ler a carta aos Gálatas, ainda temos tempo nesse mês de setembro, porque estamos comemorando 50 anos da realização do mês da Bíblia no Brasil. E por isso que é importante esse favorecimento do estudo da carta aos Gálatas, que foi o texto escolhido para este ano, com o lema: para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente, assim como a luz, que a gente ouviu aqui no Evangelho, ela imediatamente ilumina, tudo aquilo que está escondido para se tornar manifesto. Nós aqui na Rádio Rural, a Rádio Rural fez 63 anos agora, de sua atuação, de sua propagação do trabalho evangélico, pastoral,
social da Igreja de Natal, da educação de base, tudo isso a Rádio Rural assumiu desde os tempos de Dom Eugênio, quando foi criada, para justamente alfabetizar através do rádio cativo, né? Levando a mensagem evangelizadora para as comunidades do interior, onde não havia nem luz, né? Eu, quando comecei em 70 a ser vigário, a paróquia que eu assumi lá em Pendência não havia ainda energia, chegou depois, em 71. Portanto, que era uma dificuldade muito grande. A luz conforme a Bíblia diz aqui no Evangelho de hoje, né? A luz é muito importante para tornar manifesto tudo aquilo que nós precisamos comunicar. E, para a graça de Deus, a gente comemora 50 anos de realização do mês da Bíblia no Brasil, mas no Rio Grande do Norte nós já tínhamos iniciado através da Rádio Rural. Nós tínhamos os grupos de audiências, que era justamente textos a partir da vida, de fatos da vida, iluminava-se com a palavra de Deus e se tirava uma ação transformadora para a vida de comunidade. Esse trabalho nós fizemos, antes de ser padre, fazíamos isso aqui na Rádio Rural. E até hoje nós estamos com esse programa, né, um dos mais antigos da Rádio Rural, o Evangelho do Dia. Nós iniciamos como grupos de audiência e agora estamos no Evangelho do Dia, que é a leitura do texto, puro texto, e depois uma pequena explicação, não é? Portanto, vamos nos deixar iluminar por essa palavra. Não basta apenas ouvir o Evangelho, é preciso ouvir de uma forma correta e pondo em prática aquilo que a gente ouviu. Por isso que a gente pede que o Senhor ilumine a igreja, que é sacramento do Reino de Deus, com a luz do Espírito Santo, para que a igreja seja luz na vida do vosso povo. Senão nós vamos nos confundir com tudo que é fake news que existe por aí, né? Então nós temos essa responsabilidade. E temos hoje na igreja a comemoração, a memória dos santos André Kim, Paulo Chong e os companheiros mártires, né? Lá desde o século XVII, lá na Coreia, né? Eles deram a vida, foram perseguidos e martirizados. 103 santos, sacerdotes, leigos, jovens, crianças, idosos, suportaram o suplício do martírio, justamente para fazer com que o Evangelho chegasse à universalidade, né? O Evangelho não pode ficar somente entre nós, né? Tem que ser comunicado, espalhado rapidamente para todo mundo. E graças a Deus nós temos hoje os instrumentos, né, mais rápidos, a comunicação através das mídias sociais. Portanto, peçamos ao Senhor que nos ajude a entender esse tema, a liberdade cristã e os conflitos nas comunidades, para que, refletindo, possamos, não é, deixar tudo claro, nada precisa ser escondido. Quanto mais a pessoa se abre para Deus, tanto mais Deus se manifesta a essa pessoa. Rezemos dizendo: ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizeste crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.